Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Agora o coro ficou bonito, hein? Olha só que coisa mais maravilhosa estar aqui com vocês, vocês que estão aí nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo. Estamos aqui para mais um episódio para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar toda a sua família. Bem-vindo, Cauê. Bem-vindo, Vini. Tamo junto. Estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus, Ele que é o apoiador, Ele que é o produtor, patrocinador, Ele que é tudo, que faz tudo e conduz a gente nesse podcast maravilhoso. Hoje a gente está com um convidado especial, que já está aqui na mesa com a gente, está aqui em segredo. A gente vai revelar quem que é ele, né, daqui a pouquinho. Antes de mais nada, Vini, faça as honras, por favor. Galera, sabe o que está de graça? O like, rapaziada. Então vamos deixar o like aí para fortalecer o vídeo. Compartilha e comenta. Você deixando o like que é de graça, você está ajudando a gente, compartilhando ajuda a alcançar mais pessoas e comentando você ainda ganha oração. Olha só que bênção. Então, ajuda a gente a estar compartilhando esse conteúdo aqui, porque não é para nos promover, mas é para promover a palavra de Cristo, histórias, né, para que o que é conversado nessa mesa possa chegar em várias outras mesas, né? Nós também estamos no Instagram aí com o Rafa. Vamos lá, Instagram, segue a gente lá, @Juntos na Mesa. Tudo que você quiser saber do podcast, reels, trechos dos convidados, quem que vai estar aqui. Making off, então tudo a gente posta uns trechos também. Muitas vezes a galera não tem tempo, né, para assistir o podcast completo. A gente coloca os trechos ali, alguns reels dos convidados. Então, segue a gente lá, ajuda a gente, compartilhe também o Instagram com a galera. Estamos no Facebook também, onde a gente posta os episódios. E estamos no Spotify, para você que ou não pode ouvir, ou você quer simplesmente escutar, né, ali no momento que está trabalhando, igual o Cauê, né? Então, quer escutar o podcast, vai fazendo ali, preenchendo aquela planilha chata, então você coloca o podcast, aí seu dia fica muito melhor, né? Muito melhor, né? Muito Começar melhor. a ouvir na palavra de Deus. Então é isso, gente. Ajuda a gente, compartilhe, porque vai ser bênção para a gente poder expandir essa mesa. Amém? Amém, glória a Deus. Recadinhos dados, então, sem mais delongas, que rufem os tambores. Com vocês na nossa mesa, quero apresentar aqui James Malk. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Muito obrigado, quero agradecer aí o convite e eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção nas nossas vidas e o mais importante, o nome de Jesus Cristo vai ser engrandecido. Amém. Esse é o objetivo, né? Amém, glória a Deus. Para quem não sabe, né, a gente teve um convidado especial aqui há alguns episódios, episódio 4, foi episódio 4, né? Episódio 4 que foi com o Matheus Malk, que é filho do James. Agora a gente está tendo a honra de estar chamando o pai dele aqui, né? Essa bênção aí. Muito obrigado. E em nome de Jesus, que você se sinta à vontade aí nessa mesa para compartilhar tudo aquilo que vier no seu coração. Amém. Estamos aqui para aprender com você. Vamos aprender todos juntos com Jesus, né? Tá certo ou não? Amém, glória a Deus. Amém. Já vou te desafiar, então. Vamos lá. Antes da gente começar, você faria uma oração aqui para a gente? Claro. Então, tá bom. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse precioso tempo que nós vamos passar na Tua presença, Senhor. Nós já te agradecemos porque sentimos a presença do Espírito Santo nesse lugar. Nós queremos dar boas-vindas a você, queremos declarar que você és bem-vindo em nosso meio, que você tem total liberdade sobre esse lugar, Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Peço a tua bênção sobre todos nós. E é essa a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bora? Vamos lá. Bom, então. Vamos lá. No off aqui, o pessoal falou assim, já tô até preparado. Já tava falando assim, eu falei, não, calma aí, segura aí que a gente vai fazer a pergunta. Você precisa gravar. Mas creio que vou chamar de senhor, mas com todo o respeito, tá? Não, pode abolir o Senhor. Mas deve ter assistido alguns episódios, ou episódios até do Matheus. E o Rafa até comenta que é uma pergunta-chave que a gente faz, e é uma pergunta que a gente fez na primeira vez que a gente decidiu fazer o podcast. Que é o que é tempo de mesa para você, o que simboliza a mesa, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual para você. Eu entendo que mesa, para mim, é o pensamento judaico-cristão, no que diz respeito ao seguinte:
quando Jesus ele fala para Zaqueu que hoje ele vai comer na casa dele, é um tempo de compartilhar. Não de eu entrar na tua intimidade ou qualquer coisa do tipo, mas no sentido de que a gente vai compartilhar sonhos, a gente vai compartilhar ideias, a gente vai compartilhar pensamentos. É um tempo de compartilhar. E então, para mim, é isso. Para mim, é compartilhar. A partir desse momento, a gente vai dividir sonhos, compartilhar sonhos, a gente vai dividir problemas, a gente vai dividir orações, a gente vai estar junto. Então, para mim, isso, estar na mesa é um compartilhar. É isso aí. O cara veio preparado. Você viu? Tava na ponta da língua mesmo, né? Língua. Você viu que ele nem falou assim, não, eu já vou falar aqui, já estava tudo certo, já... É isso aí. E legal que você comentou de Zaqueu, né? Que ele trabalhava como cobrador de impostos, né? Isso. E ele teve esse desejo de ver Jesus, de subir na árvore para poder ver Jesus. E Jesus mandou ele descer e falou para ele, eu quero ter um tempo de mesa com você, né? Então ele enxergou Zaqueu e... Com outras lentes, né? Com outras lentes, né? E numa lente que muitas pessoas ali não gostariam de ter um tempo de mesa com Zaqueu. Porque ele era tido como uma pessoa ruim, né? Isso. Uma pessoa ruim que só cobrava, que só estava ali em cima, exigindo, fazendo um monte de coisa. E, tipo, eu creio que... Vamos colocar que 99% das pessoas que estavam ali com Jesus não sentariam à mesa com ele. Exato. E é muito do que você fala também. Quando Jesus fala assim, me convém ir à tua casa, né? Então, ele teve um tempo de mesa na casa de Zaqueu. Falou assim, eu quero ir lá na sua casa. É como Jesus falando para nós, falou assim, não, eu quero ir lá, como você fala, naquele quartinho, naquele quartinho da bagunça, que quando a visita vai, você fala, beleza, você pode ficar aqui, mas só não entra ali. Mas Jesus, ele quer ir lá realmente, aonde você tem esse momento de intimidade, né? Para que ele possa se revelar a você, né? Achei legal isso da questão de Zaqueu, muito legal. E assim, a gente vê também a forma diferente, porque ele queria ver Jesus, né? E ele fez algo diferente do que toda a população fez. E isso a gente encontra na igreja. Tipo assim, poxa, eu queria ter um mover de Deus a mais, sentir mais. Só que o que você tem feito de diferente para isso? Você Posicionamento tá diferente. Você está seguindo a manada, tipo, só indo para a igreja? Ou você, na semana, vai juntando os gravetinhos para quando chegar no culto domingo, você poder ser cheio da presença de Deus? É igual o Rodrigo, o pastor Rodrigo falou, né? Deus é um Deus de reação, né? Você vai até ele e ele reage da forma que você vai até ele. Então, se você está se doando para que Deus faça alguma coisa diferente, Deus não vai te deixar sem receber nada diferente. Deus não é um Deus que vai falar assim, cara, beleza, depois eu te respondo. Não, ele vai te responder à medida que você o busca. E me buscareis e me achareis quando me buscarmos de todo o coração. De todo o coração, porque, cara, se eu tiver que ficar aqui cara, eu creio que não deve ter sido fácil para Zaqueu ter subido naquela árvore. A gente não sabe o tamanho de Zaqueu, a gente não sabe o tamanho da árvore, mas... Que tipo de árvore era? Que tipo de árvore que era. Mas, de repente, se não me engano, acho que a figueira brava ela é uma árvore cheia de espinhos. A gente não sabe se era uma figueira brava e se ela tinha espinhos. E se ela tivesse? A gente não sabe o sacrifício. A gente não sabe o sacrifício que ele fez. Então, ou seja, ele subiu e aí Jesus falou para ele, não, desce, que eu vou vir aqui falar com você. Não, desce, que eu vou vir aqui, que eu quero ir na sua casa. Então, ou seja, ele teve o trabalho de subir. E aí vamos supor que ela tenha espinhos. Então, ou seja, ele já se machucou ali na subida. Não, agora desce. E ele se machucou na descida. Só que aí quando ele chegou, que aí eu creio que Jesus, quando entrou na mesa, eu acho que ele não se importou com nada daquele esforço que ele fez ali. Ele falou, pô, o cara se importou comigo. Valeu a pena. Valeu a pena. E um monte de gente que tinha ali, ele olhou para mim e falou, cara, eu quero... Em todas as pessoas que estavam olhando, me julgando, Jesus foi o único que olhou para mim e falou, cara, eu estou vendo o seu coração. Eu sei que o que você faz é o seu trabalho, eu sei que o que você faz é uma coisa que você tem que, na necessidade de fazer, mas eu estou olhando o seu coração. Então, no meio de tudo aquilo ali, Jesus não olhou para a fisionomia, ele olhou para o coração de Zaqueu. Sim. E o mais interessante também é que Jesus quis ter um relacionamento com o Zaqueu. Sim. Então, estar na mesa envolve relacionamento. E o relacionamento, ele não envolve só coisas boas. Porque quando ele tem um relacionamento com o Zaqueu era odiado. Então, né? Aí, a partir do momento que ele tem um relacionamento com o Zaqueu se quebra diante de Deus e fala, olha,
Se eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu vou restituir não somente o que foi roubado, mas 4 vezes mais. Olha o que o relacionamento provocou na vida de Zaqueu. Constrangendo. Entendeu? Então é compartilhar e relacionamento. E Jesus não constrangeu ele falando assim, você é isso, você é... Não, Jesus constrangeu mesmo. Cara, acho que o que fez Zaqueu fazer isso só foi o ato de Jesus falar assim, cara, eu vou lá na sua casa hoje. Eu vou entrar na sua casa hoje. Vamos lá, tipo... E aí, nós sabemos que, só pelo relatório da Bíblia, nós cremos que Zaqueu tinha um poder aquisitivo muito alto. Então, ou seja, de repente, dentro da casa dele tinha a melhor prataria, o melhor copo, o melhor prato, a melhor comida. E aí, cara, não, eu só quero entrar na sua casa. Sabe? Tipo, independente do que você tenha lá, eu só quero entrar na sua casa. E aí eu creio que isso constrangeu o Zaqueu e falou, cara, eu tenho tudo de melhor, mas ele só quis vir na minha casa para poder ter um tempo de mesa comigo. Uhum. E aí eu constrangi, ele falou, não, mas tá bom, eu vou deixar tudo, mas antes de eu deixar tudo, eu vou restituir tudo aquilo que eu fiz para as outras pessoas. E 4 vezes mais. Então, o constrangimento e amor é muito forte. E muitas vezes é o que Jesus faz, né? Isso que você falou. Talvez um dos maiores orgulhos para Zaqueu seria a casa dele. Sim. Talvez ele se orgulhasse, olha a minha casa, olha o que eu construí. E Jesus falou assim, não, é na sua casa que eu vou mostrar para você que não é da sua casa que você precisa. Que aí faz ele reconhecer, falar, não, então tá bom. Se eu defraudei alguém e tudo mais, não importa. Isso daqui não importa nada. Então, muitas vezes na nossa vida é isso que Jesus faz. Você, então é isso que você coloca como primeiro lugar, isso agora vai ser o último. Você vai reconhecer que eu sou o primeiro na sua vida. Né? Então é isso. Afiadíssimo. Estar na mesa para mim é isso. Okay? Muito bom. Amém. Glória a Deus. Compartilhar. Amém. A gente gosta de fazer essa pergunta também para que quem está nos ouvindo, né? Para o Cauê também, para o Vini, né? Que te conhece, eu conheço um pouquinho mais, né? Pela nossa convivência aí. A gente sempre pergunta como é que foi o primeiro encontro do nosso convidado, no caso você, com Jesus. Como que você conheceu Jesus? Tá. Como tem sido a sua caminhada cristã desde que você conheceu Jesus? Conta um pouquinho para a gente. Minha decisão por Jesus se deu, acho que em 82. Eu tinha 11 anos de idade. E foi num momento muito difícil, porque nós mudamos para uma outra cidade com minha mãe e meu pai ficou aqui. E então a gente não conviveu com meu pai, não teve um convívio assim. A gente via meu pai uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. E na época, na igreja, eu era de uma igreja tradicional, a igreja presbiteriana, a gente estava estudando sobre o Velho Testamento. E um conflito dentro de mim. Peraí, as experiências que Deus teve com Abraão, Isaac, Jacó, e vai vendo, e o que eu estou vivendo hoje, onde fica Deus? Onde está aquele Deus da Bíblia e o que eu estou vivendo hoje e o que eu estou vivendo aqui? Porque Deus se apresenta como pai, né, de Abraão, Isaac e Jacó. E o meu pai, onde está? Com 11 anos de idade, 1982, por aí. E aí eu falei, então, Deus, se o Senhor realmente é o Deus que eu estou aprendendo lá na igreja, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero aceitá-lo através de Jesus Cristo. E ali, com 12 anos de idade, eu lembro que eu, sozinho, no quintal da casa onde nós morávamos, eu fiz oração. Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. É ali o momento que eu lembro que... quando que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Foi nesse momento. No secreto. E a partir dali, as coisas melhoraram 100%? Não. Mas a partir dali eu tive um conforto, tive uma certeza, embora pequeno, eu tive uma certeza da minha identidade em Cristo, ou seja, de quem eu era em Cristo Jesus. E, para mim, o que é mais forte, a partir daquele momento,
eu tive a certeza da paternidade de Deus na minha vida. Então, a partir dali, isso me ajudou, isso virou a chave. Embora criança, depois veio a adolescência, tal e tudo mais. Mas a partir dali virou a chave. Então eu sabia quem eu era em Cristo Jesus e eu sabia, tinha certeza da paternidade de Deus na minha vida. Foi ali. E ali então, depois nós viemos para São Bernardo de novo. Que cidade que era que vocês? Rio Claro. Rio Claro. É a cidade onde as ruas são número, né? Entendeu? Então não tem nome, é tudo número lá. Nós ficamos 3 anos e 8 meses lá, e depois, em 84, a gente voltou para São Bernardo do Campo, voltamos para a mesma igreja onde nós íamos, e aí foi a caminhada. E aí, aos 28, mais ou menos, não, 29, eu saí da igreja presbiteriana, fui para uma outra igreja, a Igreja do Deus Forte, onde eu tive a alegria depois de conhecer o Rafa, Ele falou família. alegria, hein? E aí a gente começou a travar um relacionamento, e aí, depois, em 2020, a gente veio aí para a Igreja Comunidade da Graça, onde a gente está hoje lá, do pastor Marcos Marciano, do pastor Dudu e do pastor Danilo. Um pouco antes, a gente frequentou uma igreja a igreja chama Dunamis, que é a igreja do bispo Israel, que hoje ela está em Diadema, mas a gente ficou pouco tempo, e aí a gente voltou para a Igreja do Deus Forte, e aí continuamos a caminhada. Glória a Deus. O encontro foi no secreto. O encontro foi no secreto. Não precisou de louvores, não precisou de louvor, não precisou o anjo descer, não precisou nada. Não precisou do profeta. Não precisou do profeta. Não que eu ache que essas coisas Sim. Eu dou o devido valor porque é bíblico. Mas é mostrar para as pessoas mas que... é mostrar que nem sempre a água vai mexer, nem sempre. É que alguns convidados vieram aqui e a maioria deles, acho que ou 100% deles falaram, cara, eu fui na igreja e antes de fazer o apelo eu já estava levantando a mão e já estava... E você é o primeiro que fala, cara, eu orei para Deus, eu já tinha uma mentalidade de Deus, de Jesus, assim, um ensinamento. E eu falei, Jesus, eu cansei, só parafraseando, mas eu cansei de viver o Deus dos meus pais. Eu quero viver o que você é de verdade. Como foi o próprio Mateus, né? Isso. E muitas vezes a gente vive isso. Que a gente acaba vivendo o Deus que o pastor serve, o Deus que o líder de jovens serve, o Deus que... O Deus de todo mundo, menos o nosso Deus. Menos o Deus que a gente tem que servir de verdade. Eu não poderia falar que Deus é o meu Deus. Eu não tinha isso. Né? E isso trazia muita tristeza para mim. Tanto pela circunstância que eu vivia, e pela dúvida que eu tinha, pela incerteza que eu tinha. Não, peraí, alguma coisa... Ou o Deus que está sendo ensinado é mentiroso, ou o que eu estou vivendo é uma outra realidade. Não, peraí, alguma coisa de errado não está certo. Então, foi isso. Sim. E durante esse período, nessa sua caminhada com Cristo, qual que foi o momento mais impactante, algo que realmente mudou para você, que mexeu com você, que marcou realmente a sua vida? Depois da minha conversão, eu falo que foi o batismo do Espírito Santo. É uma coisa que não tem como eu falar, transmitir em palavras. Por exemplo, em que sentido você está falando? Uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo para uma pessoa que é. Não tem como eu descrever em palavras. É uma experiência pessoal. Depois que eu saí da igreja tradicional e vim para a igreja do Deus Forte, do pastor Roberto, veio uma nova... comecei a aprender coisas novas e foi muito bom. Mas eu tinha vontade de ser batizado no Espírito Santo, só que eu trazia tudo muito para a mente.
Para mim, tinha que passar pela minha mente, ok, pela minha razão. Se passasse pela minha razão, ok. Se não passasse pela minha razão, alguma coisa criava uma barreira, né? Alguma coisa está de errado. Então, isso gerava em mim uma barreira muito grande. E o pastor Roberto sempre falava, você não é pela mente. Você não tem que passar tudo pela mente. E vinha vindo. E, no entanto, que chegou uma época que eu sonhava que eu orava em línguas. Eu sonhava. Eu estava num culto, quando eu acordava, eu me via falando em línguas. Quando eu acordava, eu parava. Já viu isso, não? Rapaz. Então, isso foram vários e vários anos. Nossa. Até que nós estamos em 2023, é isso? Isso. Eu acho que o ano passado, pastor, a gente estava na igreja da Comunidade da Graça, num culto de manhã, e o pastor Marcos contou um testemunho de uma pessoa que foi até um centro de macumba, até um terreiro de macumba, e falou para o Pai de Santo um testemunho parecido, não necessariamente assim, mas falou para o Pai de Santo que ela ia passar aí na igreja. E o Pai de Santo falou para ela, olha, vai porque esse é o caminho. E falou para ela, eu não posso ir, porque eu tenho muita coisa para abrir mão para poder ir. E o pastor contando aquilo, naquele momento, eu senti, é uma coisa de Deus, né? Porque, humanamente falando, é impossível. Eu senti a dor daquela pessoa. Olha a situação daquela pessoa. A pessoa sabia da verdade. Aprisionada. E aí, na minha mente, eu falei, eu vou orar por ela. E quando eu vou orar por ela, eu começo a orar em línguas. Olha só. Aí tava eu e a minha mulher do meu lado, minha mulher até olhou assim para mim. E aí eu tô orando em línguas pela mulher. Então foi um destrave. Que você nem conheceu. Que eu nem conheci. Então, humanamente falando, é impossível isso. Então, esse para mim foi um momento marcante. Porque hoje eu entendo que a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um é como se imagina uma represa com uma comporta fechada. Então, toda a água está represada. É a melhor, talvez, trazendo para um nosso entendimento hoje, né? Imagina uma represa com uma comporta fechada. Imagina aquela comporta se abrindo. E toda aquela água que está represada começa a fluir. Eu acho que é isso. Se é que algum exemplo que a gente pode trazer para o nosso convívio, humanamente falando, é isso. É uma comporta que se abre e aquela água que estava represada começa a fluir. E aí você começa a ser revestido pelo Espírito Santo para ter novas experiências, para testemunhar, para poder ser bênção na vida das pessoas. Eu entendo isso. Então, esse para mim são os dois momentos. Divinamente falando, lógico, né? É o momento da minha conversão e o momento do meu batismo no Espírito Santo. Sim. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. E a gente estava falando agora há pouco aqui sobre Zaqueu, sobre a questão de se posicionar. Com certeza, para você ter chegado a isso, você falou que foram anos que você sonhava e tudo mais, mas foram anos de dedicação em buscar a Deus. Sim, para que isso acontecesse. Porque eu falava assim, eu tinha isso. Eu falei, olha, Senhor, eu entendo que são para todos, não são para alguns. Hoje eu entendo isso. O Senhor sabe que eu quero ter essa experiência. E agora? E aí Deus começa a ministrar. Menos razão. Menos razão. Mais fé e menos razão.
mais fé e menos razão. Então, vai chegando uma hora que tem um versículo, acho que é Isaías, que fala, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, e a palavra vai batendo, a palavra vai quebrando, a palavra vai transformando, e foi nesse processo. Glória a Deus, glória a Deus. Então é isso. Mas até chegar, eu entendo, aí você pode falar, nossa, mas quanto tempo levou? Eu entendo que não é padrão. Cada um tem um Cada um tem um tempo, cada um tem uma experiência, cada um é uma situação. Então, você não pode tornar padrão a sua experiência para as outras pessoas. Você tem que testemunhar e contar. A pessoa dentro de si, ela se conhece. E Deus conhece aquela pessoa. Então, cada um tem um ritmo. Precisa ser daquela maneira, porque Deus a conhece. Até para aquela pessoa ter aquela experiência. Para não viver a experiência do outro. Processo, né? Sim. É o processo que a própria pessoa que tem que passar. Você não pode passar por mim, eu não posso passar por você. Não, são experiências com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E como foi para você a respeito do seu chamado? Quando você entendeu o algo que Deus tinha preparado para você, para que você pudesse exercer algo, que você pudesse transmitir o que você tem recebido do Senhor para as pessoas, como a gente fala aqui, né? A gente se enche, mas não é para ficar só para a gente, né? Isso, é para a gente expandir. Senão você fica muito obeso, né? Obeso espiritualmente, né? É. Chega uma hora que você tem que... O momento do meu chamado foi algo que eu não planejado, né? A gente participava lá do louvor, lá na igreja do Deus Forte, mas eu sabia que não era aquilo. Participei um tempo lá para poder estar com algumas pessoas que estão no meu coração. E num domingo, a gente tinha a IBD e depois já logo o culto. E na época o pastor Fábio César Magalhães, né? Ele dava aula de EBD. Então, só ele dava aula de EBD. E eu vi aquilo e falei, esse camarada está sozinho, está sobrecarregado. E sabe quando você... e aí, num domingo, depois da IBD, depois do culto, eu falei, olha, pastor, se você precisar e se você quiser, eu estou à disposição para servir. Aí ele falou assim, tá bom, então, você pode dar aula, pode dividir as aulas de EBD comigo? Como assim? E aí eu falei... Pensei que era para eu ficar na porta ali. E dentro de você fala, por que eu falei aquilo? Alguma coisa nesse sentido? Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Ele falou, não, mas aprende. E aí eu peguei, tá bom, vai. E aí a gente vai aprendendo a fazer, a gente vai dependendo muito, e a principal dependência, e eu falo que a principal, não, a única dependência é de Deus, sim, do Espírito Santo. Outras pessoas podem ajudar? Podem, claro, mas a única dependência é a dependência de Deus. Você fala, Senhor, me ensina. Sim. E hoje você continua exercendo, ensinando? Não, aí nós saímos da igreja do Deus Fortes, viemos para a comunidade da graça. Então a gente está num tempo de espera ainda, de espera ainda, né? E Deus sabe o que é o tempo dele, Deus sabe o porquê que... Estamos lá. Hoje a gente participa na igreja lá tem células, né? Então lá tem o líder de célula. Então de vez em quando a gente, eu e a Cida, nós somos... ano passado a gente foi levantado a auxiliar de célula, né? Porque tem o líder de célula, o auxiliar, os auxiliares e o anfitrião.
Anfitrião é aquela pessoa que pode ceder A a casa dela, tal, para poder fazer a célula, né? O celular, os auxiliares, eles podem, de vez em quando, dirigir a célula, né? Então, aí a gente está nessa função de ser auxiliar de célula. E aí depois vem líder de célula e tudo mais, né? Então, o líder de célula, há algum tempo, nos chamou e falou, olha, eu quero que vocês sejam auxiliares, tal, e tudo mais. Então, a gente está nessa caminhada. Mas a gente se prepara, a gente estuda em casa, tal, e tudo mais. Então, é um estudo em casa. Sim. Né? Eu gosto muito de estudar, tal, de ler. Eu tenho um desafio pessoal que é ler a palavra em 6 meses, né? Então, a rapaziada lá da célula fala que conseguiu ler a Bíblia toda, lendo 4 capítulos por dia. Né? Até eu nunca tinha visto algo parecido. E realmente, se você ler 4 capítulos por dia, você acaba lendo a Bíblia durante um ano. Nós fizemos isso, agora não sei se era 6 capítulos por dia, não era isso? De 6 a 8, e aí deu 6 meses. Então. De 6 a 8 deu 6 meses. E aí Só que é isso, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tipo, Isso. E aí quando a gente acabava, um dia complicou, ficou muita correria, e aí ficava os 6 ou 8 capítulos de um dia, junto com 6 ou os 8 do outro dia. Então aí, para você poder manter, tinha um cronograma de leitura e tudo mais. É bem legal, bem interessante. Só que vai ter determinado ponto da Bíblia que você vai querer se aprofundar mais. Só que aí tem essa questão. Vou ler a Bíblia em 6 meses, só que eu vou marcar aqui porque depois eu vou voltar aqui para poder... Isso. Aliás, a minha dica seria ler a Bíblia toda. Vamos entender qual que é a estrutura da Bíblia. Depois você vem voltando. Pentateuco, livros históricos e tudo mais. Os 4 evangelhos. Vamos, depois que você leu aí 1 ou 2 vezes, que eu acredito que é... Porque na primeira vez você lê mais por curiosidade, ok? Sim. Né? Na segunda vez você já lê com um olhar diferente. Olha, aconteceu isso. Olha, aquilo, entendeu? Então, já lê com um olhar diferente. Na terceira vez, você olha, eu vou continuar a ler, mas eu quero voltar nesse capítulo, nessa parte. Na primeira vez ela te constrange, mas ela ainda te deixa, aí você lê. Na segunda vez... Não tem como. Não tem como, ela já vai te constranger de determinada forma que você falava, ou eu mudo, isso, ou eu mudo. E aí na terceira vez você fala, cara, eu tomei uma posição e agora eu vou desfrutar do que é a palavra. Isso. E eu estava vendo no Instagram, até quando eu fiquei até... me chocou. Uma pessoa fala assim, então, você chegou a completar o Friends, que é aquela série, né? São 10 temporadas. 10 temporadas, então. Se você tivesse lido a Bíblia, nesse tempo você teria lido a Bíblia 10 vezes. Porque então, acho que cada episódio é 20 40, minutos. 50 minutos. Não, é 20 minutos. Não. De Friends de Friends mas e as outras séries que você assiste? Então, aí ele fala, continua, você assistiu Grey's Anatomy? Aí dá pra ler a Bíblia umas 50 vezes. Então, foi algo que eu nunca havia pensado. E a gente entende que sempre é tempo de ler a palavra. Sim. Mas vamos concordar que, ultimamente, nos últimos tempos, a palavra faz mais sentido para nós do que... Com certeza. Porque a gente está entrando num tempo difícil. Sim. Né? A gente sabe que é o tempo difícil, nada está escondido, porque esse livro aqui, ele não deixa nada escondido. Se é algo que deixa algo muito algo de muito esclarecedor para nós, é aqui. Sim. E você quer buscar respostas? É aqui. Sim. Você quer saber? É aqui. Entendeu? Então, eu entendo que, principalmente nos últimos dias, é aqui. Sim. E acho que, assim, só rapidinho, acho que
tem sido a maior estratégia do inimigo ao longo dos anos. Tirar não só a Bíblia, mas ele começou pelo prazer da leitura. Né? Então começou hoje em dia, né? Todo mundo quer informação muito rápida. Você vê às vezes, né? Para assistir um podcast inteiro, um episódio de 1 hora e meia, o pessoal às vezes tem preguiça. Né? E ainda assim é uma coisa que a pessoa só precisa colocar lá e assistir. Quanto mais uma coisa que ela tem que exercer, que é pegar isso aqui, abrir, e ir passando as páginas, e lendo e tudo mais. Então, o diabo ele foi fazendo isso na vida das pessoas, de tirar o prazer de leitura. E aí, tirou o prazer de leitura, a pessoa não vai querer saber da Bíblia. Acabou. Exatamente, e tem colocado a Bíblia, e na verdade, né, a falta do prazer na leitura tem feito ela não ser nossa prioridade, sendo que o que nos dá a vida é a palavra, né? É a palavra. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar sim, mas tudo isso sem a palavra, nós não vamos conhecer a Deus. Porque você pede intimidade, e aí você ora, você jejua, beleza. Só que aí você não lê isso daqui. Exato. Então você não tem como você conhecer o autor e consumador da sua fé sem você ler o maior manual que ele deixou para você. E é o que nós falamos também da transferência de responsabilidade. Ele falou assim, eu não preciso ler a Bíblia, eu vou no culto domingo, eu escuto o pastor. Uma outra coisa é o mundo de entretenimento que tem invadido os nossos dias. Sim. Então, o mundo divertido, o mundo encantado, que faz você, às vezes, acreditar numa mentira daquele entretenimento e não vir aqui. E eu aprendi, costumo falar que o diabo não se apresenta, eu sou o diabo. Não. Eu sou Satanás. Não. Se bem que hoje está ficando cada vez mais... Ok. Mas é devagarinho. Nas mínimas coisas. Então, hoje eu deixo de ler a palavra. Amanhã, hoje você não leu? Amanhã também não precisa ler. Daqui a pouco vira semana, daqui a pouco vira um mês. Não sei se você reparou, mas qualquer livro que você for ler, você lê o livro, você lê 15, 20 páginas. Na hora que você pega a Bíblia, que você lê a primeira... Você dorme. Você começa a te dar um sono que é fora do comum. Isso mesmo. Por quê? Porque é aí que ele vai pegar e falar assim, não, daqui a pouco eu termino de ler. Aí você vai dormir, aí você vai esquecer do que é aquilo que você leu. E aí você pode reparar que você está lendo, mas você já não está prestando atenção mais do que você está lendo. Sim. Mas assim, mesmo assim é importante. É importante você persistir. Eu comecei assim, porque é uma batalha espiritual. O inimigo, não é que a gente quer espiritualizar tudo, mas é uma guerra espiritual. O inimigo não quer de forma alguma que você leia a Bíblia. Porque ele sabe, conhece a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, e ele sabe que se a gente conhecer a verdade nos liberta. Sim. E o que é a verdade? A palavra. A palavra. Mas mesmo assim, Vinícius, eu leio uma página e eu começo a ficar com sono e durmo. Cara, não tem problema. Pelo menos você está começando. Lê uma página, continua. Porque daí daqui a pouco você está lendo uma, duas, três, quatro, 5 anos. É a constância, né? Vai criar o hábito. Exatamente. Aí você começa a criar um hábito de ler a palavra e é ela que vai te libertar. Ela é o caminho, né? Aqui tem tudo que a gente precisa saber para podermos viver, né? E eu vejo assim também, depois que você leu, que você entendeu, né, os livros e tudo mais, hoje eu falo para você fazer um curso de hebraico. Por quê? E eu tenho aprendido isso. A Bíblia foi escrita numa língua, para um povo, ok? Para uma cultura que tinha um costume. Então, nada está aqui por acaso. Às vezes, detalhes passam desapercebidos. A cultura judaica... A cultura judaica, ela tá aqui. Enraizada, né? E se você não entender sobre cultura judaica, algumas coisas perdem o sentido. As coisas vão perder sentido e vão te trazer a clareza da revelação do que o texto está trazendo para nós. Então, hoje, eu falaria para aprender sobre cultura judaica e entender o hebraico. Sim. E depois, aí, a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Sim. E eu perguntei para uma pessoa, é interessante entender o grego? Aí a pessoa falou assim, olha, na verdade, o grego é a pessoa que pensa como hebraico, mas teve que escrever para o grego. Sim.
Entendeu? Então, eu achei isso muito interessante. Então, o que eu diria, se você quiser se aprofundar, se você quiser realmente ter os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, e nem sempre a gente está falando de dinheiro, né? Quando você fala a palavra tesouro, tesouros, a gente acha que... Já brilha o cifrãozinho lá. Não, tem tesouros escondidos e riquezas encobertas aqui que pode fazer a diferença, que vai fazer toda a diferença. Hoje você vê muita pregação do pessoal... Cara, o cara vai pregar sobre o filho pródigo. E se você for levar para o hebraico, para o grego, essas coisas, e aí tem coisas ali que no original... A palavra é totalmente diferente, ela leva para outra coisa. Isso, exatamente. E aí você fala, mas o cara já pregou 30 vezes sobre isso. Cara, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Isso. Você pode ver todos os livros que foram escritos, o único que não envelhece é ele. Você quer ver? Assim, Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabia que esse nada me faltará em português só? Porque no original é o Senhor que não vai me faltar. Tá vendo a diferença? O Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Porque se a gente for ver, em algum momento faltou alguma coisa para a gente, não faltou? Sim. Então, como é que é? O Senhor é meu pastor e por isso eu não vou sentir falta de nada? E aí, como é que fica? Na verdade é o contrário, né? O Senhor não vai me faltar. O Senhor não vai me faltar. Outra coisa que Salmo 37:4, que Ele satisfará os desejos do meu coração. Se a gente for pensar humanamente falando, então tudo que eu desejar, Deus vai me conceder. Mesmo sabendo que não seja bom para mim. No original é que Ele vai conceder respostas para nós. Nossa. Então, você quer saber se algo é bom para a sua vida? Satisfaz o Senhor e Ele vai te dar respostas. Agrada-te do Senhor. Entendeu? Olha como é que... vocês entendem? Olha como é que a visão muda. Sim. Olha como é que... Entendeu? Então, leia a palavra. Mas eu não entendi. Continua lendo. Não é pelo fato de que tem alguns textos que, à primeira vista, sejam difíceis de ler, de entender, que você vai parar de ler. Por exemplo, 1 Crônicas. Tem uns nomes ali, você fala. É ou não é? Se você for parar de ler a Bíblia quando chegar em 1ª e 2ª Crônicas, você nunca vai... Sim. É igual, isso eu aprendi com o Rodolfo Abrantes, eu achei fantástico, né, quando ele falou. Que ele mesmo, quando ele falou, beleza, eu vou começar a ler a Bíblia. E aí chega um momento ali em Gênesis que começa, né? Porque fulano... filho de ciclano. Filho de ciclano, casou com ciclana, teve tantos filhos, tal, e viveu até tantos anos. E vai ter um capítulo inteiro ali de genealogia. E aí ele falou, ele foi bem sincero, ele ministrando sobre isso, ele falou, começou a realmente me dar sono, né? Eu comecei a falar, mas por que eu tenho que ficar lendo isso? E ele começou a perguntar isso para Deus. Por que isso está aqui na Bíblia? E aí ele falou que ele voltou lá em Gênesis, que fala, no versículo que fala, guide, né? Subjugai a terra, né? Para se procriar. Ele falou assim, ou seja, existe um capítulo inteiro da Bíblia falando sobre obediência e a gente não prestou atenção. Que eles estavam fazendo aquilo que Deus ordenou lá atrás. Então, sede fecundos, então continue, e vai gerando filhos e filhos. Então, eles estavam obedecendo. Então, é um capítulo inteiro de obediência, cara. Você quer ver uma outra coisa, por exemplo? Você não vai querer ler Apocalipse se você não leu a Bíblia. Porque senão você vai ficar... horrorizado. Ok? Então, você tem que ter uma boa base... vou começar a ler a Bíblia, vou começar a ler do Apocalipse. Filho. Não faz isso. Vai confundir com o Naruto lá, raposa sete caudas. Entendeu? Então, não. Então, eu acho que tem uma certa ordem. Vai pensar que é anime. Tem uma certa ordem. Sim. E você não pode pular essa ordem. Exato. Porque se você pular essa ordem, em algum momento, pode te trazer um obstáculo tão grande que você não vai
querer voltar para poder ler. Exato, não vai destravar você. É que eu penso assim, né? Existe uma ordem, né, na Bíblia, não é à toa que esses livros estão subsequentes. Só que vamos falar assim a princípio de uma pessoa recém-convertida. Você, geralmente, ela não vai ler a Bíblia, né? Dificilmente você vai pegar um recém-convertido e falar assim, eu vou começar a ler a Bíblia. Não. Então você tem que começar o quê? Apresentando os evangelhos para ela conhecer quem foi Jesus, o que ele fez, o porquê que ela está viva hoje, né? E depois você vinha apresentando o começo, né? Aí, ó, tanto que muitas vezes você encontra, né, em hotel, você vai lá na gaveta, lá, Novo Testamento. E aí, nos evangelhos, eles apresentam os mandamentos resumidos em 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sim. E aí você está apresentando, ó, cara, tem Se você esqueceu ou não entendeu todas as outras coisas... Mas foca nisso daqui. Você entendeu isso? Então você já... Você já entendeu tipo, você já o que era para entender. Ou, no mínimo, já teve um bom caminho. Sim. Já começou bem já, né? Mas eu creio que hoje, até a gente, o Vini manda, o Rafa manda, às vezes eu mando algumas coisas via Instagram, de algumas pregações, algumas coisas, e aí você vê várias coisas que as pessoas levantando a mão e falando amém, amém, e aí você entra em tudo que a gente conversa, né? Pô, se a pessoa lesse um pouquinho disso daqui... ela não estaria falando amém para algumas coisas que as pessoas estão falando. Algumas coisas que as pessoas estão ministrando. Muita heresia, né? Muita heresia, e mais uma doutrina, até a gente brincou, né? Mais uma doutrina coach, de falar você é isso, você é aquilo. Isso. Eu até preguei sobre quem é você, até a gente estava comentando no off. Quem é você perante Deus? E aí a gente fala que... E Deus fala que por meio de Jesus nós somos salvos, por meio de Jesus nós somos herdeiros, por meio de Jesus nós somos filhos, por meio de Jesus nós somos herdeiros da salvação de Deus. Então, não é que eu estou falando para você que você é... Cara, mas para você ser isso, você primeiro tem que abrir mão de tudo aquilo que você é. Nós somos cordeiros, né? Eu estava pensando assim, né? Cordeiros, você participa junto de uma herança, né? Por exemplo, eu tenho um imóvel. A gente está vivendo um processo lá que, falecimento do meu pai, a gente está lá com o imóvel para ser vendido. Nós somos em 3. Se você quiser participar da herança, tem como? Não vai ter como, por quê? Porque você não é filho. Sim. Só participa da herança ou participa junto quem é filho. E tem muita gente querendo participar da herança sem ser filho. Não sendo filho. Exato. Não tem como ser sem filho. Eu vejo assim, a questão é que nós somos co-herdeiros porque nós somos adotados ali, né? Por Deus ali na cruz. Ele enviou o seu único filho, né, para que ele morresse e para que hoje nós possamos ter vida. Foi um ato de adoção. Ó, estou adotando vocês como meus filhos. Então agora vocês são cordeiros, vocês têm direito à herança que meu filho teria, entendeu? Vocês vão ser enxertados na vida dele. Ou seja, vocês vão ser transplantados. Assim. Você não pertence àquele lugar. Mas por você ter aceitado, por você ter renunciado tudo aquilo que o mundo te deu para poder aceitar o evangelho da paz, um evangelho verdadeiro, um evangelho que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por isso você vai ser enxertado na vida da verdadeira. Eu tava falando sobre isso esses dias com o Estevam, né? Sobre isso de ser cordeiro com Cristo. E a palavra de Deus diz, né, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então, Cristo é o verbo. Se nós somos cordeiros com Cristo, significa que nós somos cordeiros com o verbo, com a própria palavra. Você colocar isso assim, peraí, então eu tenho o mesmo direito que a palavra? Cara, é algo muito forte, é uma adoção, é uma paternidade muito forte, de que Deus ele deu o único filho dele para que nós morrer. Para morrer. Para me adotar e para te adotar. Então, tipo, que era a palavra, que era o mais precioso. Sim. E nós temos o mesmo direito que a própria palavra. É uma adoção, assim, cara, fora do comum. Você quer ver uma outra coisa? É fora do comum, assim. É surreal. É surreal. É o que o meu tio estava falando aqui, né? De você entender quem é Deus. Aquele que controla todo o universo. Controla a lua para controlar as marés e tudo, que ele te conhece, conhece o teu coração e quer ter um relacionamento com você. Ele sabe que você vai rejeitá-lo. Sim. Mas mesmo assim ele insiste. E ele quer te fazer herdeiro.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tal. O poder ali é dunamis. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Você tem noção do que é isso? De que é o mesmo poder e que ele disponibilizou. Ele não deixou reservado. Ele não deixou reservado só para ele. Ele compartilhou. Então, você imagina um poder que está disponível para mim e para você. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus está dentro de você. São essas verdades. Como você não ler essas verdades e ter o entendimento e você falar, não, isso aqui é o conto da carochinha. Não, isso aqui... Ele assistiu o episódio? Já assistiu o episódio que vai ser O episódio anterior também foi pro ar. Não, isso aqui Isso aqui não é verdade. Isso aqui não mexeu comigo. Não, isso aqui é mentira. É o que eu sempre digo, né? Quando você apresenta Jesus Cristo para uma pessoa que não conhece ou uma pessoa que não acredita, ela tem somente duas reações. Negação. Ou ela nega, ou ela fala, não, realmente, né? Não, isso aqui, é verdade. Isso aqui é verdade, só que eu não quero. Na verdade, ela nega duas vezes, né? Ela nega duas vezes. Porque é impossível uma pessoa que lê esse livro e falar, não, isso é verdade. Em algum momento, essa palavra ela mexeu comigo. Em algum momento, eu recebi consolo através dessa palavra. Eu ouvi uma coisa que era a seguinte: se você leu ou você está lendo a Bíblia e ela não te constranger ou ela não te confrontar, acho que até o Vini falou isso um tempo atrás, ela não te confrontar a mudar ou a mudar o seu pensamento, o seu modo de agir, o seu modo de falar, as suas coisas, alguma coisa está errada, mas não é com a Bíblia. É com você. Que aí a gente entra no encontro, né? Você não teve um real encontro com aquele que você deveria ter um real encontro. Ou às vezes você até teve, só que você não quer aceitar, né? Porque tem essa questão. questão. De mudança. Porque tem essa questão. A Bíblia, ela vem para nos confrontar também, para nos ensinar. E o confronto, que nem a gente falou, dói, né? Porque vai tratar a carne. Dói. Então, quando você não quer aceitar, aí vem aquela historinha. Não, isso daqui era só uma historinha, só isso daqui. Aí você começa a inventar desculpas porque você não aceitou o confrontamento que a palavra gerou, e aí, né? a gente volta lá para Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que nós negamos Jesus todo dia porque nós não queremos aceitar o confronto que a palavra dele traz para nós. E hoje a ciência comprova a mudança de comportamento de uma pessoa que lê a Bíblia. Então, se a ciência reconhece isso... Quem sou eu para poder falar que não? Há muito tempo atrás, hoje eu entendo que ciência ela vivia em constante conflito com a palavra de Deus. Hoje eu entendo que a ciência ela só veio comprovar, ok, vocês precisam de... É como se Deus dissesse, ok, vocês precisam de comprovação? Então eu vou fazer a ciência, porque a ciência vai comprovar que tudo aquilo que eu estou falando faz sentido e dá resultado. Top demais. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Não tem o que falar. Não tem. É comprovado que no corpo humano tem os mesmos minerais que tem no barro. Isso. E aí, o homem foi feito da onde? Deus não peneirou, né? Na terra. Semana passada... Entendeu? E aí? Semana passada eu estava no trabalho e uma pessoa estava comendo alguma coisa e aquilo caiu no chão, a pessoa limpou e comeu, né? Nossa, aí a pessoa falou assim, nossa, você está comendo isso? Eu falei, criança, a gente vem do quê? Aí a pessoa olhou assim para mim, o homem foi feito do quê? Você pode até não... Arrumei já uma outra desculpa, já. Não é mais a dos 3 segundos. Não é mais 3 segundos, mas não. Já aproveito para evangelizar, já. Você pode até não acreditar, achar esse barro que é o barro hoje. Você pode até ter todas
essas questões, e eu acredito que realmente Sim, tem. o barro do Jardim do Éden é diferente. Cara, ok, não sei, Deus sabe. Tudo tá tudo certo. Mas o homem é feito do quê, criança? Ou seja, um ateu come uma coisa que cai em cima do macaco. Então. Aí a pessoa ficou olhando assim para mim. Cara, e aí, como é que fica? Só ficou empanado, né? Tudo certo, só ficou empanado. E outra, talvez vocês não, mas aí a minha época caiu uma bolacha no chão. Ou não sei, né? Não, aqui é raiz, velho. Aqui é raiz, aqui é raiz. Continuava comendo, Mas o quê? velho. Já era, manda pra dentro. Tamo vivo até hoje. Estamos vivos até hoje. Então é isso aí. Ô, James, eu tenho uma pergunta aqui, que chegou agora, brincadeira, chegou faz um tempinho. Uma pergunta do seu filho, Matheus. Ok. Né? Você fez uma pergunta para ele quando ele veio aqui, ele deu o troco agora, né? Você colocou ele na fogueira? Ele me colocou na fogueira. Na verdade, eu já sei qual é a pergunta. Ele vai perguntar se ele pode sair com o carro esse final de semana. A pergunta é essa aqui, ó. O que Deus tem mais ministrado e falado ao seu coração nos últimos dias? Eita. O que a gente já comentou é isso. Embora ele não sabia que ele ia fazer essa pergunta, eu acho que é voltar para o ensino da palavra. Porque eu vejo assim, se por um lado o evangelho ele tem se expandido numa velocidade boa até, através do meio de comunicação, das redes sociais, por outro lado, a gente está vendo muito analfabeto cristão. Eu ia perguntar isso agora. É o que eu entendo. A palavra está disponível, a gente precisa estudar, nós precisamos nos aprofundar, porque é ela que vai gerar vida. Então, se há algum tempo eu coloquei a palavra de lado para fazer outras coisas, ultimamente não. O que Deus tem me incomodado bastante, volta para a palavra. Estuda a minha palavra. No tempo da pandemia, uma pessoa falou para mim se eu queria voltar a estudar. E eu falei, para mim seria interessante. E aí a pessoa acabou viabilizando eu voltar a estudar, e eu comecei a fazer o curso de letras, que na verdade era o objetivo do inglês, que é algo que está no meu coração. E eu estudando ali e vendo algumas coisas, eu falei, cara, para onde isso aqui vai me levar? O que eu estou fazendo aqui? E algumas coisas também que eu passei a não concordar, e eu falei para a Cida, para minha esposa, falei, não, eu não vou continuar, não. E foi naquele momento que eu passei a gastar mais tempo estudando a palavra, e a partir daquele momento e até nos últimos tempos, o que Deus tem falado para mim, volte-se para a palavra. Sim. Volte-se para a palavra, porque é ela que pode dar vida. Você não faz outra coisa, você não... Não, eu faço outras coisas, gosto de filmes, gosto de televisão, mas chegou um tempo que, se eu não me apercebesse, eu estava gastando mais tempo assistindo televisão do que lendo a palavra. E por tudo que a gente conversou, e entendendo o que a Bíblia isso está errado. Isso não tem sido prioridade na minha vida. Então, se isso não tem sido prioridade na minha vida, alguma coisa está errada. Então, vamos dar prioridade à palavra, mas também... E sobra tempo para você fazer outras coisas. Na verdade, quando nós falamos que nós não temos tempo, é porque não é a nossa prioridade. Então, sobra tempo para você fazer outras coisas. Então, o que tem me chamado bastante atenção
voltar para a palavra. Sim. E algo que eu tenho visto também, a gente falou sobre muito analfabetismo cristão e evangélico, é porque não tem sido ensinado a palavra de Deus. Eu ia perguntar isso agora. Eu ia perguntar sobre... Você acha que está faltando muita questão de base bíblica, ensino nas igrejas hoje? Eu entendo que sim. Pede para as pessoas citarem os 66 livros da Bíblia, ver se elas conseguem. É algo básico. Sim. Que para algumas pessoas, mas isso não faz diferença nenhuma. Então. Por que eu tenho que saber? Foi o que o meu tio também falou, né? Falar, abre em Sofonias. Abre em Sofonias. Mas tem esse... Tem esse livro? Ageu. Entendeu? Então, falta muito o ensino da palavra de Deus. Então, porque não tem tempo. Aí as desculpas são mais mas aí vai entrar na questão do compromisso da pessoa também. São mais variadas possíveis. Pode ter certeza. Então, falta muito o ensino da palavra de Deus. Aí vocês vão me perguntar, o que você tem estudado ultimamente? Eu tenho estudado muito livro de Apocalipse, porque eu entendo que nesses últimos tempos tem muita coisa coisa que você precisa saber, porque as pessoas perguntam como é que vai ter final dos tempos? A gente está vivendo eles. Como é que vai acontecer? E tem o versículo, como é que é? Estejam prontos a responderem as pessoas que perguntarem qual é a razão da vossa fé. Né? Então, a minha fé está aqui. Vai acontecer, não é todo mundo que vai subir. Por que não é todo mundo? Entendeu? A diferença entre criatura e todos nós somos filhos. Então, são perguntas que você faz no meio evangélico que a pessoa vai falar, não, todos nós somos filhos. E, na verdade, não é. Todos nós somos filhos? Não. Na verdade mesmo... Nós éramos filhos lá. Nós éramos filhos. E aí, quando o pecado entrou, nós fomos destituídos da condição de imagem e semelhança de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou. Exato. Aí as pessoas perguntam, mas você é filho, você lê a palavra porque você é bonzinho? Cara, não. Eu leio a palavra porque eu necessito. Exatamente ao contrário. Exatamente, porque eu vejo tanto erro em mim, que se eu não tiver aqui, se eu não tiver embasado aqui, e nós como os pais, você Sou líder de jovens. Tá, você é pai? Não. Você é pai? Ainda não. Então, e quando vocês forem pais, o Rafa vai ser pai também um dia. De 5. Né? 5. Fazer um time de futebol de salão, não. Mas 2 tá bom em cada braço, tá ótimo. Você vai ver que a sua responsabilidade... Aí que você começa a entender mais a questão de ser pai. Porque você fala, agora eu sou pai. E agora? Responsabilidade dobra. E você começa a entender um pouco mais a respeito de Deus Pai. Aí você fala, caramba. Mesmo eu fazendo tudo isso de errado, aí Deus fala, não, eu te amo. Não, eu não desisti de você. Não, eu tenho um projeto para você. Não, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. E eu vou te dar um fim ao qual que desejais. E aí começa tudo isso fazer sentido para você. Aí você vai falar para mim, mas todo mundo tem que ser pai, então, para entender a paternidade de Deus. Não é. São situações. Ok? Então é isso, cara. Né? Glória a Deus. E o mais interessante, vendo a paternidade sobre ser pai e tudo mais, uma das coisas que eu mais amo na minha vida é ser pai. Então, e é um paizão, hein? É um paizão. Muito obrigado pela... É um paizão. E graças a Deus por isso. De onde você tirou isso, né? Não sei se isso ia se perguntar em algum momento, né? Eu vivi
muitas situações que eu não tinha meu pai perto. E eu falei para Deus, naquela época, eu falei, Senhor, eu não sei se o Senhor tem casamento e se um dia eu vou ser pai. Fiz essa oração mais ou menos quando eu aceitei a Jesus. Falei, mas se um dia eu vou ser pai, eu jamais vou deixar que meus filhos sintam a dor da ausência de um pai. Sim. Então, hoje, até a Cida em alguns momentos falava, é isso, faz assim, assim, assim com os meninos. Como é que você sabe? Porque era isso que eu queria que meu pai fizesse por mim naquela época. Uhum. Então uma outra coisa. Pegue a dor que você sofreu, o processo que você passou, e não guarde isso no coração como revolta diante de Deus. Sim. E quebrar até mesmo... Mas aprenda com a sua dor. Sim. E quebrar até mesmo uma maldição, né? Que vem, né? Você vai ficar carregando isso e passar isso para o seu filho. A que preço? Não, e você acaba não sendo aquilo que... Não que você vai dar tudo de mão beijada, não é isso que está falando. Não. Mas é a questão de você falar assim, cara, eu não tive, mas eu não quero que ele passe pela mesma situação que eu passei. Isso. Eu não quero que ele que ele tenha a mesma dor que eu tive. Isso. Eu não quero que ele tenha as mesmas frustrações que eu tive. Isso. Eu sei que ele vai ter dores. Sim. Eu sei que os dois tiveram suas dores, tiveram suas frustrações. Sim. Mas essas que eu passei e que eu sei que não foram benéficas para a minha vida, eles não vão passar. Uhum. Então, eu sempre falo para eles, olha, eu estou aqui. O Júnior está, né? O Júnior está, como eu falei, o Júnior já está falando em casamento e tal, e tudo mais, né? E eu falei para ele, essa semana, eu falei, olha, eu estou aqui. Só o fato de você pegar e se colocar à disposição já é muita coisa, né? Então, eu falei, e é muito interessante porque, assim, às vezes tem algumas... O pau está comendo solto lá em casa. A Cida fala, mas eu já falei. Tá bom, você já falou? Já. Tá bom. Faz isso. Acabou. A mãe vem a parte emocional, que o homem tem que ter. Não é também tudo a ferro e fogo. É verdade. Agora eu vou contar um fato curioso. Quando a gente era... Ele vai me entregar, sabia? Não. Mas falando isso, né, tipo, do respeito pelo pai, né, do temor até mesmo, acho que né? eu sei que ele vai contar. Quando a gente era mais novo lá na igreja, tinha um estacionamento lá e a gente ficava jogando bola, né? E aí eu o Matheus, o Júnior, a gente jogando bola e tal, a gente se divertindo, os meninos. De repente ele aparecia para ir embora. Aí ele chegava e falava assim, vamos embora. Aí eles me falavam, pai, mas... Aí ele só fazia assim, ó. Só dava um olhar. Nisso eles abaixavam a cabeça e não precisava falar mais nada, não precisava gritar, nada, só o olhar dele já olhava, então. Mas por quê? Né? Porque é o respeito, é o temor, né? Então, é um paizão mesmo aí, sempre... E a gente, né, e nessa época, eu ficava muito brava com eles, porque os meninos, imagina, jogando bola suada, chamavam para o culto, qual que é a primeira coisa que eles chamavam? Pegava a camiseta, como é que você acha? Nossa, mano, eu queria... mas sempre pensa, né, não? Aí você fala, Deus, eu te entendo agora. Mas você sabe que você... Aí eu até brincava com os meus e falei assim, até eu queria, tipo, do jeito que seu pai olhava, até eu queria, tipo, baixava a cabeça e ia junto. Parei, tô indo embora. Entendeu? Mas é muito... E hoje eu vejo, Deus me deu a alegria de ter os dois, né? De ter a Kim também, que é minha filha do coração, né? Já está aí casada, filha da minha esposa, só para as pessoas entenderem, mas eu cheguei na vida dela, ela tinha 8 anos. Então, é minha filha hoje, e ela sabe disso, né? Eu tenho isso no meu coração e ela sabe disso. Então, eu tenho os 3, eu tenho o Rafa, né? O Rafa que é de coração o Rafa, que é o meu filho, e hoje Deus tem me dado algumas pessoas que têm
me aproximado, tem se aproximado de mim e tem reconhecido essa paternidade. Então, tem me chamado de pai. E eu vejo que não é à toa, não é para agradar, não é porque realmente eles entendem, me veem como um pai. Entendeu? Sim. Então, e hoje eu entendo que isso acontece porque lá atrás foi fácil. Não foi fácil, mas o processo foi... Sim. O processo foi difícil, mas o resultado do processo é que não se compara à dor do processo. É isso que as pessoas precisam entender. O processo é doloroso? Não. Por exemplo, você carregar uma dor, você prefere carregar uma dor ou pedir perdão e perdoar e ser bênção na vida de alguém porque você perdoou? Entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Sim. E as pessoas só entendem isso lendo. É verdade. É verdade. Isso que o Rafa falou dessa questão e eu creio que você deve ter ensinado os meninos que a maior base foi isso daqui. E acho que a partir do momento que você fala, a Bíblia fala, né? Ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Ele vai ter problemas, ele vai ter várias coisas, vai ter conflito de identidade. Sim. O Matheus até contou aqui que ele, não ia na igreja e depois Deus trouxe de volta e tudo mais. Mas porque, é igual a gente falou, você tem uma base. Você tem uma base diferente, você tem uma coisa diferente que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Você pode tentar se afastar dele, mas ele não vai se afastar de você. A não ser que você constranja ele de uma determinada forma que você expôs o Espírito Santo de você. Mas ele vai estar ali com você independente. Porque, eu fiquei 5 anos sem ir para a igreja. E nesses 5 anos, quem cuidou de mim? As orações da minha mãe. Para eu poder voltar para a igreja. E eu passei por vários lugares, várias coisas, e nunca nada de mal me aconteceu. Não, porque o Cauê... Não é por isso. Mas porque tinha alguém orando por mim. E eu sei que toda vez que ele dobra o joelho, ele vai orar pelos filhos dele. Independente se seja casado, se esteja onde, independente de onde for. E isso e aí até a gente comentou que, quando nós... não sei se eles têm esse costume, mas eu tenho esse costume com a minha mãe e com meu pai. Bença mãe, bença pai. Então, só isso daí já é o fato de você falar assim, estou pedindo para que meu pai me abençoe, para que aonde quer que eu for, o Espírito de Deus esteja ali comigo. Então, se eles te respeitam, se você tem um respeito não só deles, mas de outras pessoas, é porque a paternidade de Deus está sobre a sua vida e as pessoas veem isso através de você. Mas não através do que você fala, mas através das suas atitudes. Sim. Porque as atitudes falam mais do que palavras. Sim. Então, essa é a questão. Então, é isso. Se você me perguntar, tem alguma receita? Porque geralmente as pessoas falam, o que você faz? Qual que é a receita? Eu entendo que é isso aqui. Sim. E é você ensinar. Uma época da minha vida eu trabalhava de tarde e de noite, né? E eu falava com a Cida, para a Cida, reúne os dois, lê um capítulo e tem um momento com eles. Então, a gente fazia culto no lar. Colocava os dois para sentar, embora pequenos aí, mas já entendiam. Não, vamos orar, vamos ler a palavra, né? E EBD era assim. Então, eles gostam muito de videogame até hoje, né? Tanto o Júnior como o Matheus. Eles podiam jogar videogame a noite toda. Mas eu sempre falava para eles, não tem problema se você quer jogar videogame aí de final de semana, de sexta para sábado, sábado para domingo, sem problema nenhum. Mas no domingo, saibam que a gente vai acordar no horário cedo e vai para a igreja. Não tem, eu estou com sono, eu não quero, não tem. E era assim. E ele jogava videogame, aí virava a sexta e o sábado e tal. Aí a Cida falava, não, deixa isso. Só que também, mas quem vai? Aí no domingo de manhã eu chamava, vamos para a igreja. Ia com cara de sono, abrindo a boca, ia. E eles mal sabiam
quão seria importante isso lá na frente. Sim. Então, meu pai é chato, meu pai é isso. não tem problema. Mas pai, eu acho que ele é mais chato do que legal. Em alguma fase da vida, ele sempre vai ser mais chato do que legal. Era igual minha mãe falava assim, deixa seu pai chegar. Deixa A hora que seu pai chegar... Não, é igual... Aí você fala, já vou dormir logo. Porque... Às vezes, assim, quando a Cida ia dar bronca neles, a primeira pergunta deles, mas você vai contar para o pai? Entendeu? Então, e sabe que hoje, vendo eles crescidos e tudo mais, é gratificante você ver eles conversando sobre a Bíblia com você. Pai, e isso aqui? Como é que é isso aqui? Você pensa? Meu pai ele chora quando a gente começa a conversar sobre a Bíblia, eu e ele começa a chorar. Entendeu? Porque ele está vendo que tudo que ele plantou, que tudo que ele semeou, a semente está lá. E ele está podendo colher. Porque tem muitos que, infelizmente, acaba Jesus recolhendo e não tem o tempo de mesa que é para ter com o filho. Mas eu creio que quando seu pai faz isso, quando seu pai tem esse orgulho, igual você é a mesma coisa com o Mateus, ou você com seu pai, eles sentem isso porque, cara, tudo aquilo que eu investi, não de dinheiro, mas todo o tempo, que eu acho que o maior coisa que nós temos é o tempo, que é o tempo que nós dedicamos para Deus. Então, todo aquele tempo que eu dediquei, sabe, todo aquilo lá que eu falei assim, mano, você vai para a igreja, você vai sim, puxando pela orelha, você vai sim. Então, tipo, tudo isso, ele vê reflexo agora. Pô, que legal, ele está conversando comigo, ele está me questionando sobre isso. Antes ele não me questionava porque ele era criança, eu estava ensinando, hoje já não. Hoje ele já está me questionando sobre isso, ele já está pregando na igreja. Cara, é um exemplo, tipo, eu vejo quando o Mateus ministra alguma palavra, ou quando ministra algum louvor, ou vice-versa, de vocês também, tipo, os pais de vocês olham e falam assim, onde está? Poderia estar em muitos lugares, mas olha onde está. Valeu a pena. Valeu a pena tudo aquilo que eu fiz, valeu a pena, tipo, ter acordado de manhã, puxado pela orelha. Você vai sim, e vai, nem que você vai ficar lá capengando no banco, quase dormindo, mas você vai. Então, valeu tudo a pena. Eu acho que quando o pai olha e vê isso, cara, é todo um esforço, é todo um tempo dedicado que, cara, não tem nada que compense, a não ser o filho estar na presença de Deus. Ainda ontem eu cheguei do trabalho e o Júnior estava perguntando sobre alguns assuntos e a Cida falou para mim, teu filho quer conversar com você aí sobre a Bíblia. Eu falei, dinheiro não tenho. Dinheiro não tem. Não, e aí a gente conversou sobre algumas coisas e isso é muito gratificante, você conversar sobre a Bíblia com o seu filho. Sim. E indo por outro lado, eu vejo assim, quantos pais e mães não sabem onde os filhos dormem e não sabem onde os filhos estão, fazendo o quê? Eu sempre penso muito nisso. E quando eu olho para eles e vejo isso, e olho, e meu coração se enche de alegria, porque eu falei, olha, quantas mães estão por aí, tementes a Deus, não tementes a Deus, aquelas que são tementes a Deus, elas dobram o joelho no chão e a única oração delas são em lágrimas e pedindo para que Deus guarde seus filhos, porque eles em algum momento tiveram a semente, mas essa semente ainda não germinou, não floresceu, e enquanto essa semente não germina e não floresce, eles estão aí, Deus sabe com quem, fazendo o quê. E chegam os filhos, quando chegam no outro dia, numa situação, numa condição muito difícil. E aí lágrima de pai e mãe começa a rolar. Eu sempre lembro muito disso. Então, quando eu vejo os três, servem na igreja e sabem a que vieram, eu tenho certeza do seu chamado, sabem aonde servir e tudo mais, minha única oração é, Senhor, obrigado. E uma outra coisa, na criação de filhos, você vai chegar uma hora que você não vai estar presente com o seu filho o tempo todo.
Então, você tem que confiar que o que você ensinou vai fazer diferença para eles tomarem decisões que podem interferir diretamente na vida deles ou não. Sim. Você fica com o coração apertado, pequeno, mas é algo que não tem como você fugir. Nós falamos até no podcast do especial das mães, que hoje essa mesa não existiria se não tivesse começado nelas. Se não tivesse começado os nossos pais, as nossas mães. Então não teria existido se não tivesse começado lá atrás. Então, ou seja, antes da gente pensar no podcast, começou nelas. Então nós não teríamos existido se não tivesse elas, se não tivesse a oração delas, se não tivesse a renúncia delas. Exato. Então é tudo isso. E hoje nós estamos onde nós estamos aqui gravando e tudo mais, mas é tudo por resposta de oração delas. Ah, Deus, eu quero que meu filho esteja na tua presença. Ah, Deus, eu quero que meu filho te sirva. Independente de qual seja a maneira, mas eu quero que meu filho esteja na tua presença para a gente poder ter uma vida tranquila. O pai e a mãe têm uma vida tranquila. E hoje nós estamos aqui e nós vemos que os nossos pais olham para a gente e até um olhar de alívio, né? Sim. Até um olhar de alívio, porque hoje você vê o mundo e muitas vezes você, igual você falou, você olha e o pai e a mãe não sabem onde o filho está. E, cara, é até complicado falar isso, mas hoje um pai e uma mãe que não é evangélico, ele sente o prazer de abrir uma cerveja com o filho. E aí você fala, cara, cada um, mas graças a Deus, e nós louvamos a Deus que nós fomos libertos disso, e nós temos prazer em compartilhar a palavra de Deus. Exatamente. Sim. É o que nos alegra, né? É o que nos alegra. Então, independente de todas as aflições, de todas as provas, quando nós compartilhamos... Cara, nós já tentamos conversar sobre futebol. Nós já tentamos conversar sobre filme. A gente até começa. Mas 3 minutos de conversa já não dá. Vira pra palavra. Mas não dá, então, tipo, a gente não consegue. Já tentou. Então, assim, hoje nós temos o prazer de não abrir uma cerveja, mas abrir um suco e compartilhar a palavra. Junto com o nosso pai, junto com a nossa mãe, junto com nossos amigos. Então, cara, hoje nós olhamos para os nossos pais e nós vemos um olhar de, cara, alívio. Sim. De ver que nós estamos na presença de Deus. Não porque nós somos melhores, mas porque nós entendemos que, cara, o melhor lugar é na presença de Deus. E, assim, eu sempre falo para eles, né, que ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade. Sim. Porque privilégio sem responsabilidade... Com grandes poderes. Como diria o tio Ben. Não tem como. Se você quer ter privilégio sem carregar o peso da responsabilidade, não tem privilégio. Hoje vocês estão aqui fazendo podcasts, anunciando a palavra de Deus, vocês não têm noção de onde isso aqui pode chegar. De onde, de repente, alguém que está perdido fala, olha, eu me rendo a Jesus porque eles são jovens, eles poderiam estar em todos os lugares possíveis e imagináveis, mas eles abriram mão de tudo por entenderem a mensagem desse livro e estão pregando a palavra de Deus. Às vezes eu vejo muitos meninos, né? Quando o Júnior está na bateria e o criança desde a idade de 2 anos, eu posso dizer, tá lá. a idade está lá no culto e... Acaba o culto, quer ir lá na bateria. E batucando com a mão por vê-lo tocando bateria. Vira referência. Ele olhava o Vinícius, o meu cunhado, tocando bateria, e ele era assim, né? Então é o ciclo. Então, né? eu falei, assim como você esteve um dia do lado de cá, hoje você está lá e são responsáveis. E essas crianças, elas querem um dia estar no seu lugar para servir a Deus da mesma maneira. O Mateus, eu estava vendo eles fizeram célula, né? E aí eu vi o vídeo de uma criança com um violãozinho pequeno e tentando tocar. Então eu falei, cara, é isso. É isso, porque eu falei, vocês são novos, mas as gerações futuras
estão vindo aí. Então você tem que ter referência. E isso gera dentro de você uma responsabilidade grande, porque não, de repente eu vou cair, eu vou desviar da fé. Não, não pense assim. Mas porque eu carrego o nome e eu tenho que fazer jus a esse nome. Sim. Amém. Entendeu? Então, mais ou menos, eu entendo que não é uma receita de bolo, porque onde você vê são 3 ovos e tanto de farinha e você tem a receita pronta. Eu entendo que a paternidade ela não tem uma receita, mas ela segue alguns princípios. E esses princípios estão aqui. Amém. Glória a Deus. Uma outra coisa, divida tudo com a sua esposa. A sua esposa é de primordial importância nesse processo todo. Porque se hoje Deus tem me dado a graça de ser um bom pai, é porque tem uma excelente esposa do meu lado. Né? E o que eu posso dizer dela é assim, quando eu a conheci eu tinha 27 anos e ela 29. E ela era mais madura do que eu. Então, ela não sobrepujou a maturidade dela sobre a minha. Ela não falou, olha, eu sou amador e você é um imaturo e eu vou tomar a frente de algumas coisas. Não. Caminharam junto. Ela me levou à maturidade. Ela sempre me dava conselhos, olha, precisamos fazer isso. Muitas vezes eu falava para ela, não, vai lá e faz. Ela falou, não, é você que tem que fazer. Não, mas eu? Não, é você que tem que fazer. Porque você é o cabeça. Você é o cabeça e você é o pai. Eu posso até ir fazer, mas eu não vou fazer. Não é meu papel. Não é meu papel, é o seu papel. Sim. Então, ela nunca sobrepujou a maturidade dela sobre a minha. E ela me levou, me ajudou nesse processo de maturidade, de ser marido e de ser pai. Porque ela entendeu que o papel era meu. Sacerdote. Então, ela entendeu e isso me deixou muito contente durante o processo. Então, hoje a gente, chega um momento na vida dos pais que você começa a viver os sonhos, a abrir mão dos seus sonhos em função do sonho dos seus filhos. Eu estou aprendendo que a gente tem que viver os sonhos dos filhos, mas a gente não pode abrir mão de alguns sonhos que a gente tem. No caso, eu e a minha esposa. Porque os sonhos dos filhos, vamos viver o sonho dos filhos? Vamos, mas são deles. Eles vão realizá-los. E pai e mãe, depois que os filhos realizou o sonho dos filhos, como é que fica? Acabou? Acabou? Então, não abra mão dos sonhos de marido e mulher e de pai e mãe. Viver os sonhos dos filhos é uma realização imperdível, é maravilhoso. Mas não abra mão do sonho do casal e de pai e mãe em função dele. Se você quiser abrir mão até um certo tempo, até os filhos realizarem um deles, ok. Mas depois que realizaram, volte os seus sonhos. E toque os seus sonhos. Amém. É o que eu diria. Amém. Aí, ó, quanto aprendizado, né? Rapaz, tá quase o especial do Dia dos Pais aqui. James, a gente queria continuar essa conversa, mas está caminhando para os finalmente aqui. Já, de antemão, agradecer a você pela disponibilidade, por ter aceitado, por ter topado de estar aqui com a gente. Está muito feliz de ter recebido você nessa mesa. E, com certeza, nós somos muito abençoados aí com tudo que você compartilhou aqui com a gente. Graças a Deus. E você é uma referência, agora, pessoalmente falando para mim, você é uma referência de pai, uma referência de cristão. Sempre te olhei com muita admiração e sempre falo com muito amor e com muito carinho de você para as pessoas, com alguém que me ensinou muito, né? Não somente a abaixar a cabeça e parar de jogar bola e não enxugar a camisa, né, para ir para o culto,
mas com tudo realmente que está aqui, né? E a gente vê isso através da vida dos meninos, né? O Matheus que esteve aqui na mesa, tenho certeza para o Cauê, para o Vini, quando fala, e aí, né, você conhece o pai quando você olha o filho, né? Fala assim, poxa, né? Esse cara realmente deve ter um pai ali que realmente batalhou pela vida dele para que ele hoje pudesse ser chamado de cristão, né? Então, obrigado mesmo aí pela sua presença. E a gente tem um welcome gift que a gente separou aqui, um termo chique. Presente, por favor. É um presente. É um presente para você. Isso aqui já tem destino. Já tem destino? Ele já sabe o que serve. Já tem? Então, o nome desse presente chama Maria Malk. Ela quer a canequinha? Lógico. Ela quer, então a gente vai abrir uma exceção para você ter um tempo de mesa com ela, né? Então, que você possa ter esse tempo de mesa ali com ela, né? E realmente reservar um momento, né? Para vocês, para que vocês possam compartilhar da palavra, né? Um momento que vocês tenham juntos para realmente ter o que a gente teve aqui hoje, né? Vamos falar de Jesus hoje, né? Então, esse é o intuito desse Welcome Gift. E é isso. Eu queria que, se você tiver alguns recadinhos, alguma coisa que você queira falar, de repente, do ministério lá da Comunidade da Graça, de repente da célula, divulgar horários e tudo mais, fica à vontade, tá? Essa câmera aqui, o momento é seu para você dar os recadinhos finais. Tá. Né? Eu queria falar com 3 tipos de pessoas. Primeiros da fé. A mesa está aberta a todos. Então, se você, de repente, não sabe qual é a sua função dentro do corpo, não desanime. Continue a caminhada e peça para Deus falar com você de uma maneira que você possa entender. De uma maneira que fique muito bem claro aquilo que Deus quer para a tua vida. Essa é a palavra para os da fé. Eu quero deixar uma palavra para aqueles que já foram da fé e hoje não são mais. Para os machucados, né? Porque eu aprendi que não existe os desviados, mas existem pessoas que foram machucadas dentro das igrejas e hoje elas não estão mais. Talvez essas pessoas elas não representaram o amor de Cristo de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira. Mas saibam que Jesus não desistiu de você. Jesus continua te amando na sua desobediência, no seu machucar, no seu até desinteresse pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus. Deus não deixou de amar você. Muito pelo contrário, Ele espera você de braços abertos para voltar a fazer parte da mesa do Pai. E para você que não acredita em Deus, para você que acha que Deus é um conto de fadas, para você que acha que esse livro não faz diferença, eu convido você a abrir o coração para Deus da sua maneira. Pode orar a Deus da maneira que você entende, do seu jeito, não existe. O único padrão de oração que Deus deixou é a oração do Pai Nosso. Fora esse padrão, abra o seu coração para o Pai. Coloque para Deus as suas mágoas, os seus ressentimentos. Fale para Deus por que você não acredita nele. E Ele com certeza vai te responder. Está aqui os meninos através desse podcast, através das redes sociais aí, né? Através das igrejas que eles servem. E nós estamos aqui também, lá na Comunidade da Graça. Eu sempre quero deixar aqui o endereço, Avenida Winston Churchill, 1680. A gente fica bem ali, quase na Avenida Lauro Gomes. Os cultos 9h30 e 18 horas de domingo. Venha nos fazer uma visita, a gente vai estar lá, tem uma equipe animada e acolhedora e você vai se sentir bem acolhido, tá bom? Esse é o meu recado. Amém. Glória a Deus. Fala bonito, né? Você viu? Você viu? Rapaz, aquela voz do
Jesus da Record. O Pai tem feito milagres. Glória a Deus. Mais uma vez, brigadão aí, obrigado pelas palavras, obrigado pela presença. E é isso, né? Deixar aqueles últimos recadinhos básicos, mas essenciais. Agora a produção me oriente para qual câmera, que eu estou ficando... A câmera do meio, estou ficando desacostumado aqui. Pessoal, então aqueles recadinhos básicos, segue a gente lá no Instagram, @JuntosNaMesa, curta lá o que a gente publica, interaja com a gente. Comenta. Você que está assistindo aí no YouTube, deixa o like, tá? O like tá de graça, como a gente sempre reforça. Compartilhe esse vídeo, mande para amigos, parentes, mande para todo mundo que você... Papagaio, periquito, mande para todo mundo que você quiser, para que a gente possa expandir essa mesa. Estamos no Facebook também, para quem não tiver Instagram, pode ir lá acompanhar tudo. E estamos no Spotify também, você pode nos ouvir, acompanhar esse episódio. A gente sempre lança no dia depois que a gente faz a estreia do episódio. Então, terça-feira, 20 horas, a gente lança o episódio inédito no YouTube. Na quarta de manhã, o episódio já está no Spotify para você curtir. Então, a gente faz tudo isso para que a gente possa abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas também. É isso aí. Amém? Amém. Recadinhos dados, ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado a todo mundo, obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez juntos na mesa. Deus abençoe. Tamo junto.